MST ocupa terras na Bahia. É ruim para o governo, Lula, esse tipo de invasão agora, politicamente falando, né? É muito ruim porque cria é moda falar agora narrativa. É tudo, o Brasil é o país das modas, né? Na época do Pasquim era inserido no contexto. O Pasquim foi um grande jornal que modificou o jornalismo brasileiro. Contemporaneamente é legal falar narrativa. Bem, tudo bem. Então, fortalece a narrativa de que o governo fecha os olhos para a invasão das propriedades privadas e tal. E no caso em tela da propriedade territorial de uma grande empresa. Então isso é ruim politicamente para o governo. Terceiro, a razão dessa invasão não me parece, até o momento, pelas informações que a Suzana apresentou, que a terra era improdutiva, estava lá abandonada. Não é verdade. A Suzana apresentou que utiliza aquela área para produção, eucalipto, você vai por papel, etc, etc, etc. Em suma, quarto e por fim, o MST, durante o quadriênio anterior, eu fiquei pensando, se ele fosse um movimento absolutamente independente, eu acho que os movimentos, claro, são independentes do Estado, senão não são movimentos, né? São braços do Estado. Ele ficou muito silencioso durante 4 anos. Agora, com o governo Lula, ele volta a falar, o movimento falar entre aspas. Então, eu acho que é um oportunismo, me parece, do MST nesse momento. É necessário, quer dizer, a justiça vai apreciar. Agora, não me parece o melhor caminho, até para a reforma agrária, uma invasão de uma terra que tudo indica é produtiva. Eles vão ter de se retirar daqui 15 dias, tudo indica que sim, e cria uma mácula sobre a ideia central do movimento, que é a questão da reforma agrária. Se ela é hoje uma medida econômica ou uma medida social. Essa é uma grande discussão, é o cerne da discussão. Antigamente era uma questão econômica, ou seja, o abastecimento de gêneros urbanos para as grandes cidades, gêneros alimentícios, passava pela reforma agrária. A história mostrou que não é verdade. Então agora a questão social aparece. Para evitar o deslocamento, o êxodo rural, você fixa a população na terra. Então não me parece que a reforma agrária seja uma questão que vai enfrentar um problema social. A questão é outra. O MST eu acho que está um pouco desfocado das questões centrais hoje da população que vive no campo. Indicação para vaga no STF. A possível designação do senhor Zanin é um péssimo negócio, é uma péssima indicação. Não pelo senhor Cristiano Zanin, registro, não tenho nada contra ele, longe disso, mas não é possível, não é republicano um presidente da República indicar para presidente da Suprema Corte relativamente um jovem, que poderá ficar até aos 75 anos, portanto décadas, no Supremo Tribunal Federal, seu próprio advogado. Isso não é republicano, ponto. E registro, sem entrar nos questionamentos jurídicos e na qualidade jurídica do senhor Zanin. Nada contra ele. É a questão da moral republicana. Essa é a questão, para ficar muito claro a quem nos acompanha. Lista tríplice era sempre seguido pelo PT. Vamos lembrar o primeiro, em 2003, Cláudio Fonteles. Cláudio Fonteles estava na lista tríplice e foi um excelente procurador-geral da República. Causa estranheza que agora o presidente da República tenha mudado a sua compreensão do que é lista tríplice e ele disse que ficou provado. Mas aí deveria ter uma pergunta, se fosse a Cristiane Amanpour, eu acho que ela perguntaria o seguinte: ficou provado aonde, presidente, com todo respeito, que a lista tríplice não é boa? A lista tríplice não é constitucional, é verdade, mas foi uma tradição dos governos petistas. Então deveria ser perguntado a ele o porquê ficou provado que não é boa a lista tríplice. Portanto, o presidente tem de ser, nesses momentos, com todo respeito, como na França, o meu exemplo sempre é europeu, tá? Como na França, tem de ser questionado nessas horas. Ou a senhora Amanpour, claro que a senhora Amanpour não estava entrevistando o ministro das Relações Exteriores do Irã, como vimos outro dia, mas ele tem de ser questionado, porque são argumentos falaciosos. Espero, torço que o presidente da República nomeie um grande jurista, e não faltam excelentes juristas no Brasil, para a vaga do ministro Ricardo Lewandowski. De preferência, se eu pudesse sugerir, alguém do STJ.
Lula critica mais uma vez taxa de juros. Algumas falácias no argumento do presidente Lula. E ele sabe, né? Lula é muito esperto, está na vida política desde 1975, né? Quando foi eleito presidente do sindicato de então São Bernardo e Diadema. Naquela época não havia sindicato do ABC, dos metalúrgicos. Ele dizer que o presidente do Banco Central não foi eleito pelo povo, isso é óbvio. Os ministros do Supremo Tribunal também não foram e por isso as decisões são questionáveis? Não. Então, é um argumento absolutamente falacioso tal. Em relação aos 8 anos do presidente Henrique Meirelles, quando à frente do Banco Central, durante os governos Lula 1 e Lula 2, é verdade, né? Ele teve relativa independência, mas na época não havia uma legislação que dava mandato efetivo ao presidente do Banco Central. Portanto, a comparação também ela não é devida. Agora, é verdade que a taxa Selic, é bom lembrar que quem nos acompanha, a taxa Selic não é que eu, você, nós vamos no banco e pegamos empréstimo com essa taxa anual. Essa taxa aí é mensal e para alguns é quinzenal, né? Que nós temos bancos que lembram mais agiotas do que bancos, né? São muitos por aí, especialmente em relação ao crédito consignado, que é um problema, que é um tremendo pepino e tal. Bem, mas deixando isso de lado, todo mundo, o Brasil quer crescer. O desejo do presidente da República é que o país cresça muito. Esse ano, nada indica que crescerá mais que 1%, 1,1%, mas ele está olhando os 3 próximos anos, né? Está olhando para 23, 24 e 25 e espera um crescimento médio, presumo, em torno de 3 a 4% ao ano, o que deixaria em condições muito favoráveis à sua reeleição, porque hora ele diz que é candidato e hora que não, ou ao candidato que ele apoiar. E a questão dos juros é um obstáculo para isso, né? Outros empresários também se manifestaram sobre a taxa de juros, contra a alta taxa de juros. Então hoje na verdade, há uma ampla frente política para que o Banco Central, na próxima reunião, diminua 0,5% mais ou menos a taxa de juros, o que vai sinalizar que a médio prazo ela deva cair para níveis razoáveis. Realmente a taxa de juros ela é muito alta e impede que a economia volte a funcionar, volte a circular, criar emprego, renda e que as pessoas diminuam a taxa de desemprego, melhorar os salários, que os salários são muito baixos. Quando aumenta a taxa de emprego, todo mundo fica feliz, mas o salário é muito baixo. Então é necessário aumentar a massa salarial e há um obstáculo intransponível para isso, que é a taxa de juros. Então, o enfrentamento está correto por parte do presidente. Os argumentos nem sempre são os melhores. Michele Bolsonaro na política. Eu pergunto a ela, se eu fosse um jornalista e encontrasse com ela, o que a senhora pensa da economia brasileira? Porque, afinal, se quer ser candidata a presidente, ela não vai falar que quer ficar de joelhinho. Palavras dela, não minha. Lembra? Ou quando o André Mendonça foi designado ministro do Supremo, ela ficou dando aquelas voltas falando a língua dos anjos, de acordo com o Atos dos Apóstolos, né? Que era uma comemoração. Eu achei que era a linguagem do P, né, que era uma coisa antigamente falada nas escolas, mas eu não entendi. Então eu queria saber o que ela pensa da economia brasileira, ela quer ser candidata a presidente, o que ela pensa da educação brasileira com dados, o que ela pensa da ciência e tecnologia, do sistema de saúde, do papel do SUS, das relações diplomáticas do Brasil, da nossa infraestrutura, da nossa história. Ela nunca citou um livro de história do Brasil. Ela e o marido nunca citaram um livro de história do Brasil, nunca citaram um personagem da história do Brasil. Então, se quer ser política, o primeiro caminho, vá à escola, estude bastante, porque com o marido não vai aprender, porque o marido nada sabe. Ela tem, então, contrate não é só o media training, aprender a falar, precisa ter conteúdo para ser presidente da República Federativa do Brasil, que já chegou a ser a 7ª, a 8ª, a 9ª, a 10ª economia do mundo. Precisa de seriedade, chega de palhaçada. Igualdade de salário entre homens e mulheres. Bem, é bom lembrar que a maior parte do eleitorado é feminino no Brasil, né?
Por outro lado, a representação feminina nas câmaras municipais, assembleias legislativas e no Congresso Nacional é ínfima, né? Assim como nas prefeituras, governos estaduais e no caso da presidência da República. Então, acho que o primeiro fato é que há algo de errado, profundamente errado no Brasil em relação à representação política das mulheres. Vamos lembrar também, antes de chegar na questão salarial, que as mulheres votam pela primeira vez pelo Código Eleitoral de 1932. O Brasil é o quarto país nas Américas a dar o direito de voto às mulheres. Até então tinha o Canadá, Estados Unidos, Equador e aí o Brasil. E elas participam da primeira eleição em 1933. E duas constituintes da Constituição de 34 serão mulheres, né? Uma indicada pelo sistema corporativo e outra eleita diretamente. Então isso foi um ganho histórico importante aqui no Brasil, no caso eleitoral. No caso salarial, nós estamos muito distantes do que já foi obtido algumas vitórias no campo eleitoral. É inacreditável, é inaceitável essa diferença, o que mostra que o Brasil é um país machista. O cidadão que você mostrou há minutos atrás aí, não vou nem falar o nome dele para ele não ficar famoso, né? Mostra isso. Nós somos uma sociedade machista, é necessário ter sim uma legislação, que nós não podemos esperar que naturalmente a sociedade crie essa igualdade. Se esperar isso, não vai ocorrer, como se fosse um efeito da natureza. Não, tem de ser uma ação política. Efeito da natureza é erupção vulcânica, é tsunami. Ação política é construir uma legislação que leve à igualdade salarial entre homens e mulheres, exercendo as mesmas funções com as mesmas atribuições. E isso é um papel do governo, claro, com um projeto, encaminhe ao Congresso Nacional e de uma ampla discussão nacional. Eu acho isso fundamental. Isso é uma questão essencial e é um tema que coloca um dedo numa das grandes feridas nacionais. Políticas da Petrobras. É uma política que tinha a Petrobras, porque não terá mais, de objetivar a questão de priorizar a distribuição de lucros, né, e dividendos. Em excesso, eu acho que essa política estava equivocada, porque fez com que o preço dos combustíveis no Brasil subisse muito. Agora, por fim, as declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, eu fiquei prestando bastante atenção. Ele disse que foi a medida eleitoreira do Bolsonaro retirar os impostos. Concordo. Todo mundo concorda com isso. Acho que não há ninguém que discorde, né? Dos impostos federais, no caso é PIS e COFINS, né? Segundo, que o presidente Lula prorrogou até 28 de fevereiro. Isso nós noticiamos aqui, conversamos, também ninguém discorda. Agora, dizer que não aumentou o preço dos combustíveis porque tinha rumores de golpe, podia estimular os golpistas em Brasília pelo aumento do combustível, aí, convenhamos, não dá, né? Aí realmente é um absurdo. Com todo respeito ao senhor ministro da Fazenda, mas não há relação nenhuma entre o aumento dos combustíveis e os acontecimentos de 8 de janeiro. É um tema polêmico, vai percorrer o ano essa discussão e nós, por fim, precisamos de refinarias. Nós temos petróleo suficiente. Para ser autossuficiente, temos, mas não temos refinaria. Ou seja, você muitas vezes exporta petróleo bruto e importa o petróleo refinado, né? E da forma como é refinado, com suas diversas variantes do refinamento do petróleo. E aí tem aqueles problemas, né? Então nós precisamos ter refinaria, precisamos ter uma política petrolífera de médio e longo prazo. O Brasil pode ser autossuficiente na produção e no refino. Cabe agora ao presidente Prats desenvolver isso de forma republicana, transparente, que defenda os interesses nacionais. STF mantém prisão de Anderson Torres. A questão que se coloca é que existe uma questão jurídica que está sendo muito bem tratada de forma transparente e uma questão política. O senhor Anderson Torres cometeu um gravíssimo crime e tem de agora, claro, tem o inquérito vai ser recebido ou não pela justiça e a partir dali abre-se uma ação penal. É assim que funciona. Todos têm direito à defesa, né, o devido processo legal, etc. Agora, é muito grave o que foi feito. O primeiro, ele tinha falado que a funcionária que trabalhava com ele tinha colocado numa estante. Não é verdade, lembre-se. Segundo, foi encontrado dentro de uma pasta esse documento. E tem muitas perguntas sobre o documento. Primeiro, quem escreveu? Quando foi escrito? Quem colaborou? Eram minutas ou minuta? Ou seja, plural, várias ou uma só, no singular?
né? Isso foi feito por quem? Em que momento? A gente tem algumas hipóteses, né? Mas isso é muito grave, tudo que está ali. Portanto, o senhor Anderson Torres tem de ficar preso, sim, porque solto ele pode coagir testemunhas, destruir provas, eventualmente continuar nas suas atividades supostamente criminosas. Isso tudo a justiça é que vai decidir. E tudo está ocorrendo da forma mais transparente possível. Fala de general em reunião é vazada. Primeiro, sobre a questão da defesa da transparência das eleições, que não teve fraude, eu assino embaixo todas as afirmações feitas pelo general Tomás. Ele foi muito claro, muito firme e corajoso, porque é bom lembrar, nesse momento ele era comandante do Sudeste, foi no início do ano, né? Naquele momento, vamos lembrar quem nos acompanha, os mais velhos, nós tínhamos antigamente o primeiro exército era no Rio, o segundo em São Paulo, o terceiro Porto Alegre e o quarto em Recife. Depois houve uma mudança de denominação e até de estrutura geográfica de comando. Bem, o Comando Sul é aqui no Ibirapuera. Então ele foi muito claro, muito transparente de que não teve qualquer tipo de fraude, batendo de frente com os bolsonaristas que acusavam e acusam. E o próprio Jair Bolsonaro, dias atrás, agora nós noticiamos, continua falando que teve fraude na eleição. Segundo, ele diz nessa gravação do envolvimento do Bolsonaro em manifestações dentro do Exército. Queria fazer uma motociata dentro da Academia Militar das Agulhas Negras. É inacreditável. Não fez, né? Não fez porque não recebeu autorização, que só faltava essa. Lembrar que o general Tomás também, não nesse momento, comandou a Academia Militar de Agulhas Negras. Ele ressaltou, e veja a importância desse dado, o papel institucional das Forças Armadas e do Exército em particular, né? E não partidário. O Exército como instituição de Estado. Perfeito. Também assina embaixo, é a visão antibolsonarista. Aí houve a referência à questão da eleição. Não vejo problema algum, né? Boa parte realmente dos militares votaram no Bolsonaro. Qual o problema? Votaram no Bolsonaro, acabou a eleição, tem de respeitar a estrutura de comando e a hierarquia. Agora, o mais grave é quem é que gravou. É um ato indigno que merece repulsa de um oficial das Forças Armadas gravar clandestinamente uma reunião do seu superior. Veja a que degradação o Bolsonaro levou ao Exército Brasileiro. Aqui um oficial, pode ter sido um coronel, não sei, um major, porque era uma reunião grande com dezenas de participantes aqui em São Paulo, antes dele ser designado o general Tomás comandante do Exército, alguém de forma indigna de um oficial do Exército Brasileiro gravou clandestinamente o seu comandante, ou seja, quebrando a hierarquia, o comando e a dignidade. Quem fez isso é indigno de vestir a farda do Exército Brasileiro. E por fim, eu conheço o general Tomás, posso dizer, conversei várias vezes com ele, sei da sua excelente formação cultural, a sua forma de comando e também lembrar que ele sempre foi alguém compromissado com os valores democráticos e teve coragem, durante o governo Bolsonaro, de dizer não ao Bolsonaro às tentativas golpistas. CNJ afasta Marcelo Bretas. É necessário separar o joio do trigo, para ser muito original na metáfora. Primeiro, a decisão do Conselho Nacional de Justiça foi unânime na abertura dos 3 processos. Os 15 presentes votaram pela abertura. Portanto, sobre aquele tweet do ex-juiz, agora senador pelo Paraná, Sérgio Moro, que ele estava equivocado, nós acertamos em cheio, né? Ou seja, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, por unanimidade, 15 participantes aprovaram a abertura de 3 processos e por 12 votos a 3 aprovaram que o afastamento, enquanto está decorrendo os processos do ministro Marcelo Bretas. São 3 reclamações, 3 acusações gravíssimas, são gravíssimas. Então, evidentemente, ele tem que ter o amplo direito de defesa e vai ter agora as acusações que são muito graves, que envolveria delação premiada, um outro advogado. Precisa ver o que é verdade e o que é mentira. Em relação às condenações do
ministro, do juiz Bretas, né? No caso, não dá para comparar com o Lula, que a questão do Lula é que o fórum não era Curitiba, mas o Distrito Federal. O fórum estava errado. Então, é um caso diferente do caso do Bretas em relação a Sérgio Cabral, por exemplo. Ele mandou prender o ex-presidente Temer de forma absolutamente ilegal, né? Temer não estava coagindo testemunha, já era ex-presidente, não estava desenvolvendo atividades clandestinas e não estava destruindo documentos, em suma, não tinha nenhuma ação criminosa. E ele fez o ex-presidente ser preso de uma forma indigna, né? Para um ex-presidente da República passando uma situação vexatória e dias depois recorreu às Cortes Superiores, os advogados do ex-presidente da República, e ele obteve habeas corpus, saiu e não deu absolutamente nada a investigação no meio do então juiz Marcelo Bretas, e aí ficou elas por elas. Então o ministro, tem maneira de chamar ele de ministro, mas é que ele tem vontade de ser político, aparecendo ao lado do Witzel, tirando foto dentro do jatinho, ao lado de Jair Bolsonaro, dando declarações políticas, né, expondo a sua casa no Rio de Janeiro e a sua casa de veraneio também, né, todas fabulosas. Que bom, que ótimo, fico satisfeito. É sempre bom ver as pessoas progredirem. Porém, ele agora está numa situação muito difícil, ele vai ter de responder a essas acusações e no limite, entenda-se, no limite, depois de todo o devido processo legal, ele pode ser até aposentado compulsoriamente, como já ocorreu com outro juiz. Não será a primeira vez. Mas vamos aguardar as investigações, a sua defesa e fazer um pouco diferente do que ele fez, agindo de forma que me parece saindo um pouquinho do campo legal, querendo aparecer muito politicamente, e se é uma coisa que não dá mistura, água e azeite, é política e justiça. São duas coisas totalmente diferentes. Infelizmente, em certo momento da história recente do Brasil, isso acabou se associando. Fez mal à política e fez mal à justiça. Bolsonaro faz live com Pedro Guimarães. Primeiro, o senhor Pedro Guimarães teve dezenas de acusações de assédio. Eu não sei por que até hoje os processos ou estão andando muito lentamente ou sequer foram abertos. Foram dezenas e dezenas de casos, algo lamentável. Eu esperava que ele já estivesse na cadeia, né? Mas parece que não, ele está lá tranquilamente ao lado do presidente da República. Uma cena patética. Primeiro, o presidente da República diz que é torcedor de um time. O Palmeiras está com a camisa, não sei se original ou falsa, do Sport de Recife, né? E nós sabemos quem é torcedor de um time mesmo, não coloca a camisa de outro time. Mas isso é de menor importância. O que me chamou mais a atenção é que ele ficou emocionado com o cantor Rick, né? E indo às lágrimas. Mas ele não ficou emocionado com os 700 mil óbitos da Covid-19, com a maior tragédia da história sanitária do Brasil. Não visitou nenhuma hospital, nenhum centro de pesquisa, não se vacinou como exemplo, que o presidente atual vai fazer hoje, não se vacinou para incentivar a população à vacinação contra a Covid-19, receitou como se fosse médico e com o silêncio dos conselhos médicos, né? Bom lembrar, né? Porque o Brasil esquece tudo muito rapidamente, né? Com o silêncio também dos conselhos, algo absolutamente criminoso, receitando remédios sem nenhuma eficácia, e agora está lá nos Estados Unidos. Eu acho que muito bem. Eu fiquei observando o que estava em cima da mesa, ampliei um pouco a imagem, vi ele lá cantando. Tinha um outro senhor, que eu não sei se é que também foi secretário de Assuntos Agrários ou algo semelhante, algo parecido. É uma cena triste, muito triste, para quem assistiu à maior tragédia da história sanitária do Brasil, que foi a Covid-19, do qual ele, Jair Bolsonaro, foi o principal responsável, não evidentemente pelo vírus, mas por não construir formas de resistência científicas a essa tragédia. Não custa recordar, por fim, que o Brasil tem 3% da população mundial e teve 10% dos mortos da Covid-19. Bolsonaro defende presos em ato de janeiro. Em relação ao que disse o ex-presidente, ele continua, como sempre, de hábito, conspirando contra o Estado Democrático de Direito, contra as instituições e contra a verdade histórica, né? Ele fez isso durante 2 anos como vereador no Rio de Janeiro,
28 anos como parlamentar e 4 anos como presidente da República. Não faltam imagens, textos, entrevistas que reforçam o que eu estou dizendo. Portanto, isso é líquido e certo. O que ele disse nos Estados Unidos, e ninguém entende o que o presidente está fazendo lá até hoje, né? Uma boa pergunta, quem é que está pagando tudo aquilo, etc, etc. Eu sei que há uma lei sobre gastos do presidente da República, mas não se aplica necessariamente a um presidente que está fora do país, por livre e espontânea vontade. E ele disse que todo mundo, que os vândalos e terroristas do dia 8 de janeiro são pessoas de bem, eles gostam de usar muito a expressão de bem, né? Não sei como é que é esse conceito cidadão de bem e cidadão do mal, que é uma invenção dos últimos anos. Não é verdade. Todas as investigações feitas até agora, com amplo direito de defesa, com a participação do Ministério Público, né, de forma transparente, apresenta que tinha um golpe de Estado no dia 8 de janeiro, que ele esqueceu de lembrar o presidente Bolsonaro. Era um golpe de Estado, do qual provavelmente ele era o chefe, era uma tentativa de fujimorização do Brasil, ou seja, o golpe que o Fujimori deu no Peru, um autogolpe, seria dado no Brasil um autogolpe. Vamos lembrar a reunião do dia 9 de dezembro, né? E aquela reunião daquele triunvirato. Olha que decadência, já teve triunvirato Marco Antônio, Otávio e Lépido. Nesse era Daniel Silveira, Marcos Duval e Jair Bolsonaro. E nós apresentamos aqui todas as notícias, vocês se recordam, quem nos acompanha, a primeira entrevista que ele deu à revista Veja, tem o áudio que a revista apresentou. Ele disse depois, em seguida, ao MBL numa live que tinha dado uma entrevista bomba à revista Veja. O áudio demonstra que o senador Marcos Duval apresenta o presidente da República está conspirando contra instituições, né? Eles queriam anular as eleições, prender o ministro Alexandre de Moraes, fechar o TSE e manter o Bolsonaro no poder. Só isso. Então, o que ele falou, portanto, aí na Flórida, não corresponde à verdade histórica. Vale uma pergunta também. Onde está Marcos Duval, hein? Sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. E com relação à CPI, a grande questão é a seguinte, é diferente da CPI da pandemia, né? A CPI da pandemia o governo não estava agindo e só agiu em relação à compra das vacinas por causa da CPI da pandemia, que é histórica, por sinal. No caso em tela, está todo mundo agindo, a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, o Ministério Público, absoluta transparência, e o que vai acontecer muitas vezes é aquela história, uma CPI a gente sabe como começa, mas não sabe como termina, né? Então, quem está propondo a CPI são parte daqueles que estavam apoiando o golpe do dia 8 de janeiro. Não todos, evidentemente, vão ser justos, inclusive a senadora que propôs. Então, vão ser absolutamente justos. Ela deixou clara o seu compromisso com o Estado Democrático de Direito. Então, a senadora Soraya, vamos deixar claro isso. Mas vai revelar o que nós já sabemos, né? Ou seja, que havia uma conspiração golpista como nunca vimos na história recente do Brasil, desde a promulgação da Constituição cidadã, como diz o Dr. Ulisses, em 5 de outubro de 1988. Roberto Jefferson recupera a OAB. Aquele fato lamentável em relação à Polícia Federal, ferindo inclusive, né, 2 policiais, um dos quais uma policial. E aquilo eu não sei que consequência teve até o momento jurídica, né? Se foi feito um inquérito, se o inquérito terminou, se foi encaminhado à justiça, se foi recebido, se foi aberta uma ação penal, eu simplesmente não sei as consequências de um fato gravíssimo como aquele. Roberto Jefferson foi uma pessoa sempre muito polêmica, eu estou usando o verbo no passado, porque hoje importância política ele não tem nenhuma, desde a época que ele participava de um programa, os mais velhos devem se lembrar, chamado Povo na TV, né? Que ele era advogado do programa, isso em 1982, no Rio de Janeiro. Ele, a partir dali, foi eleito sucessivamente deputado federal, 82, 86, 90, etc. No primeiro governo Lula, teve uma importância política muito grande e aí houve a denúncia do mensalão, expressão supostamente criada por ele numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, num domingo. A partir dali, foi aberta uma CPMI, uma comissão parlamentar mista de inquérito, e que no decorrer dos seus trabalhos, ficou conhecida como CPMI dos Correios, no decorrer dos seus trabalhos acabou levando à cassação
de Roberto Jefferson, José Dirceu e etc. E o Roberto Jefferson começa o declínio da sua influência política. Reapareceu no último quadrênio presidencial com uma outra persona, um pouco diferente daquela do apoio ao PT no governo Lula I, né? Com armas, com ameaças, com citações bíblicas, etc, etc, até chegar nesse incidente gravíssimo de receber a Polícia Federal, é um crime muito grave, com tiros, atirando, e o policial que foi conversar com ele, vamos, não custa recordar, conversando tranquilamente, até dando risada, sobre um fato gravíssimo, quando uma colega poderia ter sido mortalmente atingida. Agora, é aquela questão que você destacou, ou seja, quem quiser um advogado, tem um lá no Rio de Janeiro, em Petrópolis, o Roberto Jefferson, cada um escolha o que bem desejar, né?